Nos arredores de uma pequena cidade chamada Águas Frias, havia uma mansão esquecida pelo tempo. Ela era conhecida como a Casa dos Relógios Parados porque, por algum motivo inexplicável, todos os relógios dentro da casa sempre paravam às 4h04 da madrugada, independentemente do modelo, da pilha ou da manutenção. A casa pertencia à família Carvalhal, uma linhagem rica e tradicional que desapareceu misteriosamente nos anos 80. Dizem que o último herdeiro, Mateus Carvalhal, enlouqueceu após presenciar a hora invertida e nunca mais foi visto. O termo ficou popular entre os moradores mais velhos, que se referiam assim ao horário das 4h04, como se o tempo tivesse espelhado a realidade por um instante, revelando algo do outro lado. Durante muitos anos, ninguém ousava se aproximar. Mas, como sempre, há quem não resista a um bom desafio. Em 2019, um grupo de 4 amigos universitários decidiu investigar a casa para um documentário de TCC. Entre eles estavam Júlia, a cética do grupo, Marco, o entusiasta de paranormalidade, Gabi, estudante de cinema, e Raul, que conhecia a região por ter familiares na cidade. Logo que entraram na casa, todos os celulares pararam de funcionar. Nenhum sinal. As lanternas começaram a piscar quando atravessaram o hall de entrada. A mansão estava empoeirada, mas curiosamente sem teias de aranha. Os móveis estavam intactos, como se os moradores tivessem saído no dia anterior. E havia relógios. Muitos. De parede, de bolso, de mesa. Todos parados em 4h04. Enquanto filmavam, Gabi capturou algo estranho. Um vulto no segundo andar que parecia observá-los. Quando ela mostrou para os outros, Marco disse que era um reflexo. Júlia não achou graça. Ela queria sair dali antes do anoitecer. Mas ao tentarem sair, perceberam que a porta estava trancada, por dentro. Nenhum deles havia trancado. A chave desaparecera. E o relógio do celular, mesmo sem sinal, agora marcava 3h52. A tensão aumentou. Decidiram esperar até o amanhecer, mas as horas não passavam. A cada vez que olhavam os relógios, todos ainda marcavam 3h52. Um som abafado começou a ecoar pela casa, como se algo enorme andasse no andar de cima, arrastando correntes. Marco, empolgado, subiu com a câmera, apesar dos protestos dos outros. Minutos depois, ouviram um grito abafado. Subiram correndo, mas só encontraram a câmera caída e um rastro de sangue indo em direção ao sótão. Marco havia sumido. Júlia queria arrombar a janela, mas nenhuma ferramenta funcionava. Os vidros nem trincavam. Raul tentava rezar, mas a casa abafava qualquer palavra dita em voz alta, como se as paredes absorvessem os sons. Gabi, em pânico, começou a rever as imagens da câmera. Em um dos trechos, algo apareceu atrás de Marco, um rosto pálido, com olhos fundos e boca aberta como se gritasse sem som. Quando pausou a imagem, o rosto se mexeu dentro da gravação. Raul começou a sangrar pelo nariz. Disse que ouvia uma voz chamando por ele, mas quando tentaram segurá-lo, ele se debateu como se estivesse sendo puxado por algo invisível. Foi arrastado até o porão, onde a escuridão era absoluta. Júlia e Gabi eram as últimas. Sentaram no centro da sala principal, rodeadas pelos relógios. Quando o ponteiro finalmente avançou para 4h04, todos os relógios começaram a tocar juntos, com badaladas altas e descompassadas. As luzes da casa acenderam sozinhas, e uma figura desceu as escadas lentamente. Era Marco, mas seu rosto estava deformado, os olhos totalmente pretos. Ele sussurrou: "Agora o tempo é nosso." Então, tudo ficou escuro. Na manhã seguinte, os moradores da cidade viram que a porta da mansão estava aberta novamente. Mas ninguém foi encontrado lá dentro. Gabi foi a única que apareceu dias depois, vagando pela estrada, completamente fora de si,
repetindo apenas uma frase: nunca olhe para o relógio quando der 4h04. Hoje, a casa dos relógios parados continua lá, e às vezes, se você estiver passando por perto na madrugada, poderá ouvir o som de badaladas antigas, mesmo que não haja nenhum relógio por perto. O Colégio Estadual Marieta Paiva foi fundado em 1956, num terreno que, segundo os moradores mais antigos, havia sido um antigo cemitério indígena. A construção avançou mesmo assim, e durante anos funcionou normalmente, até que, em 1993, um caso abafado pela diretoria mudou a reputação do lugar. O desaparecimento do diretor, Sr. Antônio Ramires, que simplesmente sumiu do escritório durante o expediente. Nenhum vestígio foi encontrado. A sala da direção foi trancada e selada. A explicação oficial era reformas estruturais. Mas os boatos entre os alunos diziam que, às vezes, durante a aula da noite, dava para ouvir alguém andando ali dentro, mesmo sem ninguém ter a chave. Em 2023, o colégio havia se tornado uma instituição semi-abandonada, funcionando apenas com 2 turnos e com áreas inteiras desativadas. Quando o jovem professor de história, Rafael, foi transferido para lá, recebeu apenas um aviso da antiga coordenadora: evite o corredor do fundo, principalmente depois das 6. Rafael, curioso por natureza, não deu importância. Uma tarde, ao ficar para preparar uma atividade para os alunos, percebeu um som estranho vindo do final do prédio. Parecia uma voz, quase um sussurro, repetindo o nome dele, lentamente. Ele seguiu o som com o celular em mãos, gravando. No corredor abandonado, encontrou a porta da direção com sinais de arranhões. Havia pregos enferrujados cruzando-a, e palavras quase apagadas riscadas em giz no chão: ele ainda está aqui. Quando encostou a mão na maçaneta, a luz do corredor piscou. Uma força fria passou por trás de Rafael, como se algo tivesse entrado junto com ele no mesmo ambiente. Ao recuar, tropeçou e caiu, deixando o celular escapar da mão. A tela ficou virada para cima, filmando o teto, e por um instante, uma sombra passou no campo de visão. Alguém caminhando de costas, sem cabeça. Na gravação, o som que se ouve é uma voz metálica dizendo: "Você abriu." Rafael saiu correndo. Trancou a porta, mas na noite seguinte, ela estava entreaberta novamente. Em casa, não conseguia dormir. Sonhava com a mesma figura, um homem de terno antigo, sem olhos, segurando um crachá manchado com o nome Ramires. As vozes começaram a segui-lo em casa, sempre às 3h11 da madrugada. Em pânico, tentou avisar a direção da escola, mas a coordenadora não parecia surpresa. Ela apenas disse: outros professores tentaram entrar lá antes. Você pelo menos saiu. Mas não por completo. Rafael começou a esquecer coisas. Nomes, datas, até o caminho de volta para casa. Os alunos comentavam que o professor estava estranho. Um deles contou à mãe que viu Rafael parado diante da sala da direção por mais de 20 minutos, sussurrando para a porta. Outro aluno, ao filmar por brincadeira com o celular, capturou algo sinistro. Ao lado de Rafael, havia uma figura de paletó, imóvel, com a cabeça torcida em 180 graus. Semanas depois, Rafael não apareceu mais para dar aula. Os colegas pensaram que ele havia pedido transferência, mas seu carro ainda está estacionado ao lado do pátio. Seu nome ainda consta no mural de funcionários. E todas as noites, às 3h11, a câmera de segurança do colégio grava algo estranho. A sala da direção se abre sozinha, e 2 figuras caminham para dentro dela. A última atualização da câmera mostra, por apenas 3 segundos, uma mensagem escrita na lousa da sala, onde ninguém mais pisa. Quem entra, ensina. Quem ensina, nunca sai.
Durante os anos 1970, na cidadezinha de Itaberaba, interior da Bahia, uma antiga serraria movida a carvão era o coração da economia local. O som constante das serras, o cheiro de madeira cortada e o trabalho pesado preenchiam os dias de dezenas de homens simples e calejados. Mas em 1982, depois de um incêndio inexplicável que matou 5 funcionários, o lugar foi abandonado às pressas. Desde então, ninguém mais se aproximava. Dizia-se que uma sombra vivia ali, algo que ficou preso no fogo, algo que não devia ter sido acordado. Décadas depois, em 2019, Daniel, um documentarista especializado em histórias obscuras do Brasil, decidiu visitar o local com 2 colegas, Fernanda, fotógrafa, e Otávio, técnico de som. Eles iriam registrar a decadência da serraria e ouvir os moradores antigos. Ao chegarem, encontraram um lugar quase intacto. As máquinas estavam cobertas de fuligem, os trilhos de transporte de toras enferrujados, e no chão ainda havia pedaços de carvão. Mas o que mais chamou a atenção foram as marcas nas paredes. Mãos negras estampadas como se alguém as tivesse cravado ali, tentando fugir. Na primeira noite, acamparam na sala da caldeira. Por volta das 2h47, Daniel foi acordado por um barulho metálico. Acreditando que fosse Otávio, seguiu o som com a lanterna. Chegando perto do refeitório antigo, viu uma cadeira se mover sozinha. E então, as luzes da lanterna piscaram. Quando voltaram, uma figura estava no canto. Alta, magra, sem rosto, apenas olhos, 2 pontos vermelhos, incandescentes. Daniel congelou. A figura parecia observá-lo. Quando correu de volta, Otávio estava trancado dentro do banheiro, gritando e socando a porta. Dizia que alguém com mãos de carvão havia puxado seu tornozelo enquanto urinava. Na manhã seguinte, decidiram explorar mais com câmeras ligadas. Encontraram um diário queimado parcialmente, com páginas escritas por alguém chamado Arnaldo. Ele fora um dos sobreviventes do incêndio. O diário dizia: a sombra não veio do fogo. O fogo foi chamado para tentar segurá-la. Nós erramos. O homem de preto, ele veio das árvores. Ele se alimenta da culpa. Nas noites seguintes, os 3 começaram a mudar. Fernanda passou a conversar com alguém invisível. Dizia que ouvia vozes de crianças pedindo para serem vistas. Otávio se recusava a dormir, tremendo e murmurando sobre sussurros nas toras. Daniel tentou convencer os 2 a irem embora, mas o carro não funcionava mais, e o sinal do celular havia sumido completamente. Na última noite, decidiram fugir a pé, seguindo o rio que cortava o terreno. Mas Fernanda desapareceu no caminho. Gritaram por horas. O que encontraram foi seu lenço amarrado em uma tora, boiando. No dia seguinte, Daniel e Otávio chegaram à cidade, em estado de choque. Otávio nunca mais falou. Foi internado com diagnóstico de surto psicótico. Já Daniel tentou seguir a vida, mas em toda entrevista que dava, repetia a mesma frase: a sombra não está lá, está comigo agora. Um mês depois, Daniel foi encontrado morto em seu apartamento. As paredes estavam marcadas com mãos negras. E no espelho do banheiro, escrito com carvão, lia-se: não se sai da serraria. Até hoje, moradores locais dizem que ao passar perto da estrada de terra que leva ao terreno, é possível ver alguém parado junto aos portões, alto, imóvel, como uma estátua feita de cinzas, esperando pela próxima alma para entrar. Na zona rural de Santa Veneranda, havia uma capela antiga, escondida entre colinas cobertas de névoa. Ela ficava a quilômetros de qualquer vila, no topo de uma estrada de terra esquecida pelos mapas. Os moradores locais a chamavam de Capela do Silêncio, porque durante a noite
Nenhum som parecia alcançá-la. Nem o canto dos grilos, nem o assobio do vento. Apenas o silêncio. Um silêncio tão profundo que parecia engolir a alma. Diziam que a capela foi construída por padres missionários no século XIX e que, em certa noite, todos os monges do convento vizinho desapareceram durante uma vigília. Não foram encontrados corpos, apenas vestígios de cera derretida formando símbolos estranhos ao redor do altar. Desde então, nenhum culto foi mais realizado lá. Ela permaneceu fechada por mais de 100 anos. Em 2022, o jornalista investigativo Augusto Baroni, conhecido por seus documentários sobre locais malditos, decidiu passar uma noite dentro da capela. Ele queria captar imagens reais do que chamava de zona morta espiritual. Acompanhado de sua assistente, Clara, e de 2 técnicos de áudio e vídeo, Jonas e Felipe, ele levou equipamentos de última geração para registrar qualquer anomalia. A noite começou calma. A capela estava coberta de poeira, mas intacta. Os bancos ainda estavam no lugar, o altar de madeira permanecia firme, e no canto da sacristia havia um confessionário corroído, mas de pé. Os vitrais estavam trincados, porém não quebrados. Augusto instalou câmeras térmicas e microfones de alta captação em pontos estratégicos. Mas logo notaram algo estranho. Os relógios marcavam 21h34 e não mudavam. Nem os relógios digitais, nem os dos celulares. As gravações também pareciam travar nesse horário. E mesmo desligando os aparelhos, a hora permanecia a mesma. Felipe começou a ouvir murmúrios vindos de dentro do confessionário. Achando que fosse uma interferência de rádio, aproximou-se com o gravador. Quando abriu a portinhola, encontrou um terço pendurado, completamente encharcado, pingando algo escuro como óleo. Ao mesmo tempo, Clara notou que, no altar, haviam palavras riscadas sob a poeira. Não orem aqui. Ela chamou Augusto, que decidiu gravar a frase ao vivo. Foi então que as luzes de emergência começaram a falhar, e o ambiente mergulhou numa penumbra avermelhada, como se o lugar inteiro estivesse envolto por uma névoa densa e viva. Jonas, que filmava o corredor lateral, gritou. Quando os outros correram para encontrá-lo, viram apenas a câmera caída e marcas de garras no chão de madeira, como se ele tivesse sido puxado com força. A câmera ainda estava gravando. No último segundo de imagem, podia-se ver um vulto encapuzado, mas sem rosto, pairando na entrada da sacristia. Felipe entrou em pânico e correu até a porta da capela, mas ela agora estava fechada com tábuas que não existiam quando chegaram. E do lado de fora, ninguém respondia. O silêncio era total. Clara tentava ligar o rádio, mas tudo saía distorcido, como se as vozes se movessem em reverso. De repente, os sinos da capela começaram a tocar sozinhos, embora estivessem quebrados e sem corda. Cada badalada fazia o ar vibrar. E no altar, uma figura começou a se materializar. Um monge sem olhos, com a pele seca como pergaminho, sussurrando em latim. A cada frase dita, velas se acendiam em sequência, mesmo sem fósforo ou eletricidade. Augusto, incrédulo, tentava registrar tudo, mas ao olhar pela lente da câmera, viu algo que o paralisou. Todos os bancos estavam agora ocupados por monges mortos, com os rostos inclinados para ele. Quando tirava a câmera do olho, não via nada, mas ao filmar novamente, eles continuavam lá, imóveis. Clara gritou do fundo da capela. Felipe estava de joelhos, com os olhos revirados, repetindo em latim uma prece desconhecida. Uma sombra negra se formava atrás dele, crescendo como um véu de fumaça. Quando Clara tentou puxá-lo, a sombra tomou forma e a arremessou contra a parede. Augusto não sabia mais o que fazer. Tentou queimar um dos bancos para atrair atenção, mas o fogo se apagava instantaneamente. Não havia vento, nem umidade. Era como se o próprio lugar recusasse qualquer tentativa de fuga. No instante em que todos os sinos tocaram ao mesmo tempo, o chão se abriu.
Debaixo do altar, havia um buraco que levava a uma cripta. Uma escada de pedra coberta de ossos levava até lá. Augusto desceu. Foi o último registro. Na manhã seguinte, moradores encontraram o carro de Augusto abandonado no meio da estrada. Dentro, havia apenas a câmera, com todas as filmagens corrompidas, exceto um vídeo de 11 segundos, em que Clara aparece de costas, parada em frente ao altar, e uma voz diz ao fundo: "A vigília não acabou. Nunca vai acabar." A Capela do Silêncio foi isolada pelas autoridades. Mas os sinos, de tempos em tempos, ainda são ouvidos durante a madrugada. E todos que ouvem, desaparecem. Tudo começou com uma ligação anônima para o canal de investigação paranormal Mistérios Não Contados, comandado por Helena Cruz. A voz do outro lado era de uma senhora muito idosa, com tom fraco e trêmulo. "Vocês precisam investigar o Hotel Monte Clair. O quarto 313, ele não devia existir." O Monte Clair ficava em uma serra isolada do interior de Minas Gerais. Um casarão antigo que havia sido transformado em hotel de luxo nos anos 40, mas que acabou fechado nos anos 80 após uma série de tragédias. Acidentes, desaparecimentos, surtos de histeria coletiva, tudo parecia girar em torno de um único andar, o terceiro. Mas, oficialmente, o hotel só tinha 2 andares. Mesmo após décadas fechado, ele ainda se erguia intacto, como se o tempo tivesse medo de tocá-lo. Janelas empoeiradas, lustres partidos e uma recepção abandonada onde relógios parados marcavam sempre 3h13 da manhã. Helena viajou com seu parceiro de gravação, Matheus, e a médium Yara, uma mulher silenciosa e de olhos profundos que costumava entrar em transe em lugares carregados. Eles chegaram pouco antes do anoitecer. A estrutura do hotel era um labirinto de corredores e escadas sem lógica. Alguns cômodos davam para paredes, outros pareciam se mover, como se o prédio respirasse. A médium imediatamente ficou inquieta. Disse que havia algo empilhado nas paredes. Quando Helena perguntou o que era, Yara respondeu, com os olhos já virando: "Corpos. Mas eles estão de pé. Eles escutam." Eles passaram horas procurando o tal quarto 313, mas no segundo andar, a numeração ia até o 212. E o andar superior simplesmente não existia. Não havia escada que levasse para cima. Foi quando Matheus percebeu algo bizarro. Um armário embutido no final do corredor, onde a parede parecia mais funda que o resto. Ao forçar o fundo de madeira, uma passagem se abriu. Uma escada estreita de pedra levava para cima, com degraus úmidos e estreitos, como os de uma cripta. Subiram. No topo, encontraram um corredor muito mais antigo que o restante do prédio, com piso de tábuas gastas, cheirando a mofo e carne envelhecida. As lâmpadas tremeluziram assim que pisaram ali, mesmo sem energia. No fim do corredor, estava a porta. Quarto 313. A placa era de cobre preto, coberta de marcas de unha. Matheus tentou girar a maçaneta, mas estava travada. Quando Helena encostou a mão, a porta se abriu sozinha com um estalo seco. Lá dentro, havia uma cama antiga, com lençóis impecavelmente brancos. Uma poltrona de veludo encardido, voltada para a janela. Um espelho embaçado acima da comoda, e um crucifixo pendurado, de cabeça para baixo. A médium congelou na entrada. Disse que havia alguém ainda lá. Não um espírito, mas uma presença antiga, anterior ao hotel, anterior à própria cidade. Algo que fingia ser humano. Matheus começou a passar mal. Disse que estava ouvindo choros abafados vindos de dentro do colchão. Helena, cética, tentou filmar tudo, mas o visor da câmera mostrava a imagem com 3 segundos de atraso, como se o tempo dentro do quarto estivesse fora de sincronia.
O espelho embaçado começou a clarear. Aos poucos, as imagens nele refletidas não batiam com a realidade. A câmera mostrava 3 pessoas no quarto, mas o espelho refletia 5, 2 figuras paradas atrás deles, imóveis, com os rostos borrados como fotos mal reveladas. Yara começou a andar em círculos no quarto, murmurando em um dialeto esquecido. Subitamente, ela gritou, com uma voz gutural: "Ele está acordando." As paredes estremeceram. O teto parecia escorrer uma substância negra, parecida com óleo e sangue. A cama afundou no centro, como se algo estivesse subindo de dentro dela. Um rosto pálido, de olhos ocos e sorriso largo emergiu, com centenas de dentes finos como agulhas. O crucifixo virou sozinho e caiu no chão, quebrando-se. Helena tentou fugir, mas a porta desaparecera. Literalmente. O cômodo agora era uma prisão, sem entrada, sem saída. As vozes se multiplicaram. Eram preces, risos de criança, gritos, gemidos e assobios, todos ao mesmo tempo, dentro da mente deles. A médium caiu no chão e começou a se contorcer. Disse que o quarto se alimentava de tempo, que quem entrava ali não saía no mesmo ano, nem no mesmo corpo. Mateus desapareceu diante dos olhos de Helena, como se tivesse sido apagado da existência. Não houve grito, só o barulho de papel sendo rasgado. Em seu lugar, havia agora uma poltrona nova, voltada para a janela. A luz caiu. A filmadora desligou. Helena acordou horas depois, sozinha. Saiu do quarto, desceu a escada e correu para fora do hotel. Quando chegou à estrada, viu um caminhão com o logo da empresa que a contratara. Mas havia algo estranho. A placa do veículo usava um modelo antigo e o motorista parecia confuso. "Senhora, a senhora tá bem? A gente já procurava você há 2 meses. Achamos que tinha sumido." Helena olhou para o celular. A data marcava 2 meses depois do dia em que entrou no Monte Clair. Sua filmadora estava intacta, mas com mais de 300 horas de gravação, de dentro do quarto. Em todos os vídeos, apareciam cenas em looping do 313, com uma figura de costas na poltrona, nunca se virando. Mas em cada gravação, a figura parecia estar um pouco mais próxima da câmera. Hoje, Helena nunca mais falou sobre o assunto. Mas quem acessa os arquivos da série Mistérios Não Contados, encontra um episódio que não foi ao ar. O nome do arquivo é 313.mov e termina com um sussurro: "Agora que você viu, você também está dentro." Júlio era vigia noturno em uma fábrica desativada de tecidos nos arredores de Sorocaba. A estrutura, construída nos anos 1940, estava cheia de corredores empoeirados, máquinas paradas e salas com janelas quebradas. A maioria das pessoas não ficava lá por mais de uma semana. Júlio, porém, já trabalhava ali havia quase 3 meses. O dono do lugar, um empresário velho e rabugento chamado Sr. Alencar, dizia que não queria arruaceiros invadindo. Mas todos sabiam que o problema era outro. Quem ficava para o turno da noite sempre voltava. Diferente. As histórias eram muitas. Vultos entre as máquinas, barulhos de teares funcionando sozinhos, gritos abafados no refeitório, passos no andar de cima, que estava selado há anos, e a aparição de uma mulher de cabelos longos, encharcada e com o uniforme antigo da fábrica. Na primeira semana, Júlio ouviu apenas estalos. Pensou que fosse o vento ou a madeira velha rangendo. Mas na segunda, escutou barulhos de máquinas sendo ligadas, mesmo com os fios cortados. Na terceira semana, encontrou pegadas molhadas no chão do setor B, e começou a ter sonhos com uma mulher de olhos brancos, que ficava atrás dele em todos os reflexos. Quando acordava, sua cama,
montada em uma das salas para cochilos rápidos, estava molhada. Não de suor, mas de água, gelada, com um cheiro de ferrugem. Numa noite chuvosa, pouco antes das 3 horas, os sensores de movimento dispararam. Júlio, com a lanterna em mãos e a prancheta de registros, foi até o andar térreo. As luzes do corredor acenderam sozinhas. Ao chegar ao refeitório, viu a mesa posta com pratos antigos, como se alguém tivesse acabado de preparar o jantar. Na cadeira do fundo, uma mulher estava sentada, de cabeça baixa, molhada da cabeça aos pés. Ela murmurava uma canção antiga, com voz arranhada, quase infantil. Júlio ficou paralisado. Não conseguia mexer o corpo. A mulher levantou a cabeça, e seus olhos eram completamente pretos, como poços fundos de lama. Ela sussurrou. Mais um. Chegou o turno. Júlio desmaiou. Acordou de manhã, deitado no refeitório. Não havia mais prato nenhum. Tudo estava empoeirado, como sempre. Achou que tinha sonhado. Mas quando foi ao banheiro, viu o rosto no espelho. Não era o dele. O reflexo mostrava um homem mais velho, com olheiras profundas e expressão vazia. Júlio recuou. O reflexo o imitou, com 2 segundos de atraso. Quando tentou sair da sala, a porta não abria. Ficou preso lá dentro por horas, até que a tranca simplesmente girou sozinha. Depois disso, começou a ouvir os sussurros o tempo todo, até mesmo fora da fábrica, em casa, no ônibus, na fila do mercado. Vozes que diziam seu nome, vozes de mulheres. Resolveu pedir demissão, mas quando tentou entregar a carta ao Sr. Alencar, ele riu. Um riso seco, quase sem dentes. Você acha que pode sair assim, Júlio? Ninguém sai. Você já assinou. Assinei o quê? O livro do turno. Quem assina, permanece. Desesperado, Júlio voltou para a fábrica à noite, decidido a buscar seus pertences e nunca mais aparecer. Mas ao entrar, tudo estava diferente. As paredes estavam como novas. As máquinas funcionando. Funcionárias caminhavam em silêncio. E todas, sem exceção, tinham os olhos pretos. Na mesa do refeitório, o livro de ponto. Seu nome estava lá, com tinta vermelha. Na linha abaixo, um espaço em branco. Alguém ou algo ainda viria depois dele.